Bom dia, turminha! Então, vamos para a nossa aula de história de hoje. Lá na apostila nova, apostila 2, tá? Olha lá, primeiros habitantes do Brasil. Unidade 3, páginas 2 a 8. Grupos humanos antigos no Brasil. Você já estudou aspectos do surgimento da espécie humana no continente africano e do deslocamento dos seres humanos pelo mundo. Você também já sabe que os grupos humanos antigos chegaram à América entre 11.000 e 60.000 anos atrás. Estudamos isso na primeira apostila. Muitos desses grupos humanos antigos se deslocaram pelas mais diversas partes do território da América. Eles migraram, e se estabeleceram em áreas que hoje correspondem ao Brasil. Grifem aqui esse parágrafo aqui que é importante, ó. Muitos desses grupos humanos antigos se deslocaram pelas mais diversas partes do território da América. Eles migraram e se estabeleceram em áreas, né, permaneceram lá em áreas que até hoje, ó, correspondem ao Brasil, tá? Grifa esse segundo parágrafo aqui com o seu grifa-texto aí. Assim, a ocupação do território brasileiro, tal como conhecemos atualmente, a conhecemos agora, ocorreu ao longo de muitos anos, em diversas ondas de povoamento. É importante perceber que nessas ondas de povoamento estavam os antigos habitantes da Serra da Capivara, no Piauí, e de Lagoa Santa, em Minas Gerais, por exemplo. Segundo pesquisadores, com diversas outras ondas de povoamento, várias pessoas, tá? Teriam chegado os grupos humanos que deram origem aos povos indígenas que vivem hoje no Brasil. Olha aqui então. Daí nós temos lá na página 4 essas imagens aí. Ó, vista da aldeia Aia, em Querência, Mato Grosso, onde indígenas da etnia Galapalo fazem uma dança ritualística. Era o ritual deles fazerem essa dança. O Parque Nacional, olha aqui, da Serra da Capivara, estudamos bastante, a Pro colocou bastante ilustrações para vocês quando estudamos a apostila 1, ó, no estado do Piauí. É uma área arqueológica muito importante, porque guarda vestígios da pré-história brasileira. Então, olha aí, bem importante esse Parque Nacional da Serra da Capivara. Por que que ele é muito importante? Porque ele guarda o quê? Ele guarda vestígios da pré-história brasileira. Olha lá. Grupos nômades. Os primeiros grupos humanos que se estabeleceram por essas terras eram, em geral, caçadores e coletores, né? Lembra? Estudamos isso daí. Eles se deslocavam, frequentemente em busca de alimentos e de melhores condições de caça e de sobrevivência. Tá? Eles se deslocavam sempre em busca de alimentos, de melhores condições, a caça acabava naquele lugar, então eles precisavam se deslocar em busca de melhores condições para sobreviver. Esses grupos humanos conviviam com animais da megafauna, olha lá, megafauna, conjunto de animais extintos que viveu com seres humanos na pré-história. E viviam em cavernas, em abrigos sobre rochas e em topos de colinas. Alguns viviam próximo aos rios ou ao litoral. Produziam ferramentas de pedra e realizavam registros nas rochas. Olha lá, as pinturas rupestres. Esses primeiros grupos humanos eram nômades. Então, grifo o segundo parágrafo aqui também, tá? Ó. Esses grupos humanos conviviam com os animais da megafauna e viviam em cavernas, em abrigos sob rochas e em topos de colinas. Alguns viviam próximo aos rios ou ao litoral.
produziam ferramentas de pedra e realizavam registro nas rochas, que eram as pinturas rupestres. Esses primeiros grupos humanos eram os nômades. Tá? Com o tempo, alguns grupos foram pouco a pouco tornando-se sedentários. É o caso dos povos dos sambaquis, que viviam entre 9.000 e 1.500 anos, que viveram, né? Entre 9.000 e 1.500 anos atrás. Olha aqui então, a pintura rupestre feita nas pedras da Serra da Capivara, a primeira ilustração da página 5, tá? Depois, os sambaquis são montanhas formadas pelo acúmulo de conchas e de outros resíduos que, com o passar do tempo, vão sofrendo algumas alterações químicas e se tornam uma massa só. Estudos apontam que os sambaquis do Brasil foram formados pelos povos do litoral, né, onde existe o mar, entre 8.000 e 2.000 anos atrás. Olha lá, o jogo rápido da página 5 diz assim: os grupos de vida nômade que habitavam o Brasil na pré-história tinham costumes. Olha só, e como que era isso? Vamos responder isso aqui. Esses costumes que eles tinham eram semelhantes ao dos grupos nômades que já estudamos em história ou era totalmente diferentes dos costumes dos grupos nômades que já estudamos em história? Olha só, vamos fazer essa relação aí, tá? Quando nós estudamos, havia esse deslocamento dos seres vivos pelo mundo, eles iam em busca de melhores condições para a sobrevivência? Como que era? Vamos fazer essa relação da vida nômade. Olha só, a Pro vai fazer com vocês aqui, tá? Daí vocês anotem aí. Os grupos de vida nômade que habitavam o Brasil na pré-história tinham costumes semelhantes, né? Ó, tudo que nós estamos lendo aqui, praticamente igual que nós estudamos na primeira apostila. Então, olha só, os grupos nômades, eles tinham o quê? Costumes semelhantes ao dos grupos nômades que já estudamos em história. Então, você vai marcar um X aqui, ó, no primeiro quadrinho. Vamos lá. Olha aqui. Você sabia? Agora a Pro tá lá. Olha aí, ó. A Pro tá na página. Deixa a Pro olhar aqui. Você sabia? Na página da apostila. Na página aqui. 8, mas é uma curiosidade que colocamos aqui para falar assim, ó, localizado, ó, uma curiosidade relacionada à página 8 da sua apostila, tá? Olha só, você sabia, localizado às margens do rio Guaraguaçu, Pontal do Paraná, o sítio arqueológico do Sambaqui, o maior sambaqui do litoral do Paraná, é o único tombado como patrimônio histórico artístico. O sambaqui do Guaraguaçu tem formato de cone truncado. Estima-se que originalmente media 300 metros de comprimento, 10 metros de largura e mais de 20.000 metros de altura. Escavações realizadas a partir de 1957 pela CEPA, Centro de Ensino e Pesquisa Arqueológicas da Universidade Federal do Paraná, encontraram material composto por lâminas de facas, machados, furadores, discos de ossos de baleia, dentes de tubarão. Segundo o registro do CEPA, cerca de 100 esqueletos humanos ocorreram nas diferentes camadas do sambaqui, sepultadas de diferentes formas de adulto e de crianças, tá? Então, olha essa curiosidade aí, bem interessante isso daí, tá?
Está relacionada com nossos estudos e falando dos povos do Sambaqui. Olha só, então. Praticando a agricultura, tornando-se sedentário. Olha aqui, vamos falar em sedentário agora. Com o passar do tempo, os antigos grupos humanos que conviviam no território que mais tarde seria o Brasil, foram se tornando agricultores. Foi melhorando, olha, as coisas foram melhorando. Entre 3.000 e 2.000 anos atrás, esses grupos humanos já praticavam agricultura e já haviam domesticado alguns animais. Eles passaram, então, a ficar o quê? A ficar sedentários, tá? Olha, esses povos agricultores cultivavam uma grande variedade de plantas como milho, batata, pimenta, cará, mandioca, amendoim, abóbora, maracujá, cacau e muitas outras coisas. Eles já eram agricultores, eles mesmos ali, ó, não precisavam ficar mudando, tá? Para originar suas plantações, eles praticavam a uma técnica de queimada para limpar a terra. Então, olha só, grifa aí o primeiro parágrafo. Com o passar do tempo, tá? Os antigos grupos humanos que viviam no território que mais tarde seria o Brasil foram se tornando agricultores. Pode grifar até aqui, ó, agricultores, bom? Depois que você grifou, foram se tornando agricultores, você vai grifar aqui, ó. Eles passaram, portanto, a ser sedentários. Grifa isso aí. Daí tem o milho, ó, é plantado em todas as regiões do Brasil e serve como alimento para humanos e como ração para os animais, tá? Depois, o cacau é a fruta com qual se fabrica o chocolate. A Bahia é o estado brasileiro que mais produz cacau atualmente. Quem não sabia, ó, como era feito o chocolate, ó, cacau. Ainda hoje, a maioria dos indígenas do Brasil praticava a coivara, mostrando que técnicas e costumes antigos podem permanecer nos tempos atuais. Para realizar a coivara, os indígenas derrubam um pequeno trecho de mata e deixam os troncos das árvores no chão, secando ao sol. Depois, ateiam fogo, colocam fogo ao terreno de forma controlada para evitar o excesso de calor e o dano às raízes e ao solo, tá? Eles colocam fogo, mas olha aqui, tá? Olha como diz, de forma controlada, para evitar excesso do quê? De calor, ó, e de dano às raízes ao solo, de prejuízos. É nesse terreno queimado, coberto de cinzas e de diversos vegetais, que o plantio é feito. Em geral, planta-se após as primeiras chuvas, em um solo que se tornou bem rico e fértil, tá bom? Então, é interessante você grifar esse parágrafo, ó. Aqui onde diz como que é a realização com a coivara, porque diz, ó, tá? Todo o processo de como é feito, tá? Como é queimado sem causar prejuízo e danos às raízes e ao solo, é de forma controlada, tá? Que eles colocam o fogo. Ó, esse terreno é queimado, coberto por cinza de diversos vegetais que o plantio é feito, tá? Então, esse parágrafo fica aqui, ó, bem interessante. Pode grifar ele inteirinho aqui, ó, de para realizar a coivara até bem rico e fértil. Olha lá, daí tem todo o processo aí, tá? Ó, cortando, queimando de forma controlada e aqui fazendo o plantio. Fazendo cerâmica.
Olha só, os antigos grupos humanos que se estabeleceram no Brasil também sabiam fazer objetos de cerâmica, construíam potes, jarros, vasos, urnas funerárias, estatuetas e pratos, entre outras peças. Veja nas imagens desta página exemplos de objetos de cerâmica feitos por alguns desses povos indígenas. Então, nós temos aí, ó, esse pote e esse outro, ó, objetos de cerâmica feitos por alguns desses povos antigos, ó. Os antigos povos da tradição tupi-guarani viviam nas áreas do litoral, desde o Nordeste até o Sudeste, do território que hoje é o Brasil. Há cerca de 1.500 anos, faziam objetos de cerâmica ricamente pintados e decorados e praticavam a agricultura, tá? Na página 7, você consegue observar bem os detalhes desse primeiro aqui, ó, tá? Depois aqui, os antigos povos da tradição Itararé viveram no sul do Brasil há cerca de 1.600 anos. Ó, esses 1.500, esses 1.600 anos. Alguns deles eram povos dos sambaquis e viviam no litoral. Produziam diversos objetos de cerâmica, pescavam, caçavam e coletavam alimentos. Daí aqui, ó, está explicando para nós o que seriam urnas funerárias, recipientes fechados em que os antigos grupos humanos costumavam abrigar os restos dos indivíduos mortos. Nesse caso, eram feitas de cerâmica, tá? Então, naquela época, as urnas funerárias eram feitas de cerâmica aqui, desses povos aqui. Tradição, que diz aqui, ó, os antigos povos da tradição. Os antigos povos de costumes transmitidos de geração em geração tupi-guarani viviam nas áreas do litoral, tá? Então, olha só, aquele aluno que quiser pausar a aula para beber água, ir ao banheiro, pode ir, tá bom? Mas volta rapidinho e continua a aula aí. Vamos lá. Aqui, olha, que a gente consegue observar bem os detalhes desse aqui também, tá? Desse outro aqui, na apostila, na página 7, você consegue observar melhor. Vamos falar desse primeiro aqui, dessa primeira imagem aqui. Os antigos povos da tradição marajoara viveram na ilha do Marajó, no atual estado do Pará, entre os anos de 400 e 1300, aproximadamente. Praticavam agricultura e produziam peças de cerâmica com vários detalhes. Era mesmo, olha aqui como era, bem detalhado, ó, tá, ó. Pontinhos por pontinhos, olha aqui a mãozinha dele, aqui, ó, no braço, tá? Era cheia de detalhes. Os antigos povos da tradição Santarém ou Tapajó viveram na região do rio Tapajós, em um vasto trecho que passa pelo atual estado do Pará, entre os anos 1000 e 1400 aproximadamente. Produziam peças de cerâmica que, por vezes, representavam os animais da floresta. Olha lá, tá? Representando aí os animais da floresta. Continuando. Indígenas, os primeiros habitantes. Você conheceu na página anterior alguns dos povos que já sabiam produzir cerâmica no passado, que viviam nas terras que hoje formam o Brasil. De modo geral, aqueles povos, bem como outros grupos humanos antigos que viviam aqui, deram origem aos diversos povos indígenas em nosso país, tá? No ano de 1500, olha lá, os portugueses chegaram às terras que hoje chamamos de Brasil, ano do descobrimento do Brasil. Aqui encontraram povos indígenas diversos. Estudos indicam que por volta de 1500 havia entre 2 milhões e 4 milhões de indígenas nesta terra.
Entre esses povos, destaca-se o Tupinambá e os Guaranis, chamados de Tupi-Guarani, que juntos chegavam a mais de 2 milhões de indivíduos. Havia ainda muitos outros povos, como o Tremembé, os Potiguar, os Bororó e os Caeté. Olha lá que bonita aqui essas ilustrações. Olha aqui. Mulher e criança da família indígena brasileira Tupi-Guarani. Daí, olha aqui, tá? Aqui a Pro vai falar para vocês. Ó, indígenas da etnia Calapalo, no Parque Indígena do Xingu, em Querência, Mato Grosso. É uma tradição entre esses povos usarem enfeites e pinturas corporais em seus rituais. Daí eles estão todos enfeitados, ó, tá? Olha lá o outro que a Pro vai colocar. Membro tupinambá, feito com penas de aves, ó, tem na sua página 9. Pelos indígenas por volta de 1680. Hoje, há apenas 6 exemplares preservados de mantos como esse. Eles estão em museus da Dinamarca, na França, na Itália, na Bélgica. Esse que a Pro está falando, vocês vão olhar na página... Vocês vão observar a ilustração na página 9, tá? Ó, eles estão em museus na Dinamarca, na França, na Itália, na Bélgica, na Alemanha e na Suíça. Continuando, vamos lá. Ó, esse também usava, ó, tá? Representando aqui, ó, todos os enfeites. Então, você vai ter essa tarefa aqui para fazer, ó. Copiar o texto no caderno, realizar a pesquisa, imprimir e resolver as atividades e colar no caderno de história, tá bom? No seu plano de estudo está tudo explicadinho lá também como que vai realizar essa pesquisa aí, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de história. Façam aquela lá, marca o xizinho lá naquela que nós fizemos juntos aqui no jogo rápido da página 5, tá bom? Que a marcou lá com vocês. Qualquer dúvida, a Pro está à disposição, tá? Beijos, beijos, tchau!